Em 2018, o senhor foi candidato a deputado federal pelo PSB e chegou à suplência com 43.707 votos. Depois foi eleito na chapa do ex-senador Major Olímpio como segundo suplente no Senado pelo PSL. Aí o presidente Bolsonaro apostou no senhor e a sua vida política mudou bastante. O senhor saiu de suplente de deputado e senador direto para o Senado da República, pelo estado mais importante do Brasil, como o senhor disse, com 11 milhões de votos. Não seria exagero dizer que o senhor foi eleito porque contou com o apoio do presidente Bolsonaro, que sempre gostou muito do senhor. Logo, o senhor está debaixo da liderança do presidente Bolsonaro. Dito isso, a minha pergunta é, como que o presidente Bolsonaro enxerga a sua candidatura? Porque eu vi alguns vídeos duros dele, mas eu queria saber do senhor como é que o senhor acha que o presidente Bolsonaro enxerga a sua candidatura. Olha, eu conheço o Bolsonaro já há muito tempo. É amigo meu desde o começo da década de 2000. Né? Nós trabalhamos juntos justamente na questão da estação espacial e outras coisas. Então, quando você tem um amigo, né, você deve ter alguns, você não vai concordar com ele em tudo, porque senão você não é amigo, você puxa saco. Então, a gente precisa ter, né, esse trabalho em conjunto. Às vezes ele concorda comigo, às vezes não, às vezes eu concordo com ele, às vezes não, mas tem que ser esse voto de confiança. E o que acontece? Né? Ele sabe que ele pode confiar em mim porque eu nunca fiz qualquer coisa que fosse contrário àquilo que a gente conversou desde o começo. O que eu estou fazendo aqui é seguir exatamente na mesma linha. Né? Então, naquele dia que ele falou aquilo, era dia da posse do Trump. Provavelmente ele estava meio chateado também. Mas o fato é que... Mas ele ligou para o senhor para pedir para o senhor retirar a sua candidatura? Lembra que ele foi candidato à presidência da Câmara 4 vezes. E isso foi uma das coisas que me motivou, inclusive, me inspirou a ser candidato agora. Mesmo que ninguém te apoie, mesmo que você está sozinho, mas você tem que colocar ali a sua opinião, por que você está ali. E você tem que respeitar a população. O senhor não acredita em se colocar debaixo de uma liderança política? O senhor não acha que política tem que ter unidade embaixo de uma liderança, não? Depende. Se alguém chegar para mim e falar o seguinte, olha, você vai votar a favor do aborto, você tem limite dentro dos seus princípios. Aí você rompe com a liderança. O senhor está rompendo com o presidente Bolsonaro? Não entendi. Nesse caso, se alguém pedisse, por exemplo, para eu, Paulo Figueiredo, se estivesse debaixo de uma liderança, apoiar o aborto, eu imediatamente romperia com essa liderança, porque essa é uma pauta muito cara para mim. E essa é a minha pergunta. O senhor está rompendo com o presidente Bolsonaro? Negativo. Eu vou continuar junto, mesmo porque isso são duas estratégias em paralelo. Se você for olhar, tem essa estratégia que o partido escolheu, e eu respeito o partido nessa escolha, ele está ali fazendo essa estratégia, e tem a minha estratégia. Eu estou indo aqui em paralelo. Se eu conseguir ganhar a presidência do Senado, pode ser improvável? Pode, mas se eu conseguir, a gente tem a presidência de lá. Se eu não conseguir, ok, o Davi ganhou. A gente pode lamentar durante 2 anos, talvez, mas eu vou ajudar a essa estratégia que eles escolheram a funcionar. Eu vou lá continuar a fazer meu trabalho junto com eles. Não tem problema nenhum. Eu não tenho essa questão, esse tipo de rancor, emoção. Isso não existe para mim. Existe que eu estou aqui para defender o povo brasileiro. Estou aqui para defender... Mas lealdade, o senhor não considera que é importante, não? A pessoa que te alçou praticamente do anonimato político, a posição de senador pelo estado mais importante do Brasil, o senhor não acha que isso deve lealdade? Olha, eu sou muito agradecido por ele, por ter percebido o profissional que eu era ao longo de toda a minha carreira. Lembrar que eu tenho uma carreira antes da política, né? Eu fui profissional que eu tive aí uma carreira que muita gente teria muitas vidas para poder viver o que eu já vivi e ter as experiências que eu tenho, profissionais, pessoais, assim por diante. E aí ele percebeu isso aí e me trouxe para o Ministério. E eu fiz o meu trabalho do Ministério. Depois, e o senhor não deve lealdade mais, então, à posição política de liderança dele. Esse apoio político foi, sem dúvida, importante. Mas se ele tivesse apoiado algum candidato que não tinha esse meu cabedal anterior, provavelmente não seria eleito. Ou seja, não é uma coisa só, é um conjunto de fatos que levam, né, a ter sucesso ou não em algum tipo de empreitada que você quiser fazer na vida. Né? O presidente Bolsonaro ligou para o senhor pedindo para o senhor retirar essa candidatura? Não ligou, não. Tem certeza, senador? Absoluta. Eu tenho meu telefone, ele não me ligou, não. O senhor tem certeza? Porque o senhor sabe que eu sou um jornalista com bastante acesso à informação. Pois pode procurar. Ele não me ligou, não. Eu não falei com ele sobre isso. Não falei com ele. Nós falamos, sim, no dia depois da minha candidatura, né, que aí na reunião do partido eu expus a minha insatisfação em querer
apoiar o Davi Alcolumbre, né? E ponto. Isso aí foi o que aconteceu lá. E ele não pediu para o senhor retirar sua candidatura? Na hora ali, ele ficou muito insatisfeito do fato de eu ter a minha candidatura, mas não me ligou, não. Naquele momento ali, foi o que ele me falou isso. Eu falei para ele exatamente isso que eu estou falando. Eu não concordo em apoiar o Davi Alcolumbre. Ele me conhece há muito tempo, pode até me chamar de cabeça dura, etc. Né? Mas é o tipo da pessoa que ele vai querer, ou você vai querer, que esteja do seu lado, né? num combate real, que não muda de opinião. E eu não mudo de opinião. O senhor não acha que assim o senhor está ficando com peixe de traidor do presidente Bolsonaro? A minha pergunta mais objetiva é a seguinte: o senhor acha que o senhor tomaria essa postura idêntica se a sua reeleição fosse no ano que vem? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. A mesma. E se eu não fosse contar com o apoio do presidente Bolsonaro? Exatamente a mesma, que o que me leva a fazer alguma coisa é justamente os meus princípios e os meus valores. Ele sabe disso, que não muda. E eu estou fazendo isso, inclusive, para ajudá-lo. Lembra que tem o processo da anistia, lembra que a gente quer que ele seja o candidato do partido em 2026, e se ter um presidente do Senado, isso aí ajuda e muito. Ou seja, eu estou trabalhando exatamente na mesma direção. Né? Agora, essa questão de, olha, você está traindo alguém, é negativo. Eu estou trabalhando para aquilo que a gente sempre fez. Né? Eu poderia falar a mesma coisa. Pô, vocês estão traindo a população que o tempo todo estava apoiando. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo a população? Sim, sem dúvida. Votar no. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo a população brasileira? O presidente Bolsonaro, olha, eu não concordo em apoiar o Alcolumbre. Isso aí, você pergunta para todas as pessoas. É uma pergunta objetiva, sim ou não? A gente vai falar assim, pô, peraí, o tempo todo a gente está falando na direita, nas pautas da direita, e agora a direita vai apoiar o outro candidato ali, pode haver uma estratégia ou outra, mas... então, sim, o senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo? Eu estou tentando entender a sua posição. O presidente Bolsonaro está traindo a população, é essa a questão? Ele está com uma estratégia errada na intenção certa. Ou seja, só que essa estratégia eu não acredito que vai funcionar. Então... Mas é que o senhor acabou de dizer que aqueles que se posicionam dessa forma estão traindo a população. Aí eu disse, o presidente Bolsonaro está se posicionando dessa forma. O senhor é um cara muito inteligente, bom em matemática, o senhor sabe que se A então B e B então C, A então C, né? Não, se você está mudando a opinião que você se colocou ali para a população, na verdade, você não diria traindo, porque essa palavra é muito ruim, mas você está usando uma estratégia... O senhor que usou a palavra. Para tentar, você está usando uma estratégia ruim para tentar resolver um problema anterior. Ou seja, isso não é a coisa mais lógica, do meu ponto de vista. Eu entendo as duas posições, senador. O que eu quero entender é o seguinte, as pessoas que estão apoiando a candidatura do Davi Alcolumbre, elas estão traindo o Brasil ou elas estão adotando uma estratégia equivocada? Elas estão adotando uma estratégia equivocada, trabalhando contrário àquilo que elas sempre falaram. Basicamente é isso. Tá certo, senador. O senhor fica à vontade para fazer considerações finais e dizer ao público eleitor brasileiro o que o senhor espera deles. Olha, gente, o que eu espero é o seguinte, que esses senadores que votaram ou que colocaram o seu nome a favor do impeachment, esses 36, agora eles mantenham a sua coerência, não trabalhem contrário àquilo que eles falaram, né, e votem no candidato à direita. Tem o Girão, nós estamos juntos nisso aí, então não tem esse problema. Agora, o que não pode é a gente continuar nesse marasmo, continuar fazendo nada com relação ao que acontece ali no Senado, né? E para isso nós vamos ter que ter mudanças. E é isso que eu estou falando aqui, sobre mudanças. Agora, o que a gente também não pode fazer, e o que é punido com morte em tempos de guerra, é tiro amigo. Então, a gente está, de certa forma, quando o pessoal fala que a direita é dividida, é que a gente ataca
estão nos defendendo. Isso é uma coisa que é inaceitável, né, numa manobra de guerra. E eu fico muito chateado em ver, né, pessoas que a gente espera que defendam os interesses da direita, justamente, combaterem contra aqueles que estão fazendo a mesma coisa. É triste, mas faz parte. Como o Valdemar me falou, ele falou assim, olha, você vai ficar decepcionado com muita gente. Eu falei assim, olha, é melhor ficar decepcionado com os outros do que ficar decepcionado comigo. E é isso que eu estou fazendo. Obrigado, Paulo. Tenha um bom dia. Eu aproveito, senador, eu fiquei com uma dúvida aqui. O senhor falou que não gosta da divisão, mas pelo que eu entendi, tinha uma liderança com posicionamento e o senhor abriu uma posição divergente de divisão. Quem causou a divisão? Eu não causei divisão nenhuma. Minha candidatura é independente, eu estou trabalhando para as mesmas... Mas independente, justamente, não é, por definição, algo que não depende, portanto, que divide o que estava junto? Negativo. Nesse caso, negativo, que o objetivo é exatamente o mesmo. Então, quem vê essa divisão é porque está querendo... Então não há divisão. Não há divisão. A gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Tá bom. Muito obrigado, senador. Obrigado pela entrevista. A discussão é bastante importante para o Brasil. Sucesso aí. Sucesso, né? Sucesso também, senador. Desejo enorme sucesso nos próximos 6 anos e faço o apelo aqui, em nome de milhões de brasileiros, que o senhor se dedique à pauta central do Brasil, que é a de liberdade de expressão e do retorno da democracia ao nosso país, trazendo accountability para o nosso poder judiciário. Eu espero que as pessoas prestem mais atenção, né, sobre as coisas que acontecem realmente, né, e as coisas que estão sendo feitas. Isso é importante. Um abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Um abraço, senador.